E hoje, no nosso episódio 5, eu quero falar com você sobre mais uma das distorções cognitivas e a escolhida para o episódio de hoje foi a catastrofização. É muito comum esse modelo de distorção, principalmente em quadros de pacientes ansiosos que sofrem com ansiedade. E o que seria então a catastrofização? É a tendência que o paciente, que o cliente, que a pessoa tem de superestimar que algo ruim aconteça e criar o hábito de sempre prever o pior cenário possível. Então, basicamente, a pessoa que faz muita catastrofização, que ela não está pensando na possibilidade do problema, ela está pulando direto pro problema. Qual seria, então, a fórmula da catastrofização? A gente tem uma situação incerta, onde eu não sei o cenário, o resultado é imprevisível, eu não sei o que pode acontecer. Eu imagino o pior cenário possível em sequência e isso me causa muito sofrimento. Alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Meu filho chegou 10 minutos atrasado. Tem 10 minutos que ele ainda não chegou em casa. Algo terrível aconteceu. Meu Deus do céu, aconteceu um acidente de trânsito. Meu Deus, roubaram meu filho. Meu Deus do céu, ele passou mal e ninguém falou comigo. Minha Nossa Senhora. Então, esse seria um exemplo de catastrofização. Outro exemplo legal que a gente tem aqui é, por exemplo, meu chefe pediu para conversar comigo tal horário. Quem nunca? E a pessoa pensa, vou perder o meu emprego. Acabou tudo. Acabou. Vou ser demitido. É agora. Acabou minha vida. Eu não vou receber mês que vem as contas, e minha família, e minha esposa, e meu marido, e meu periquito, e meu cachorro, e agora acabou tudo. E a pessoa vai mergulhando neste ciclo. Um exemplo aí para os acadêmicos. Tirei nota baixa em uma prova. Então eu tive uma prova, uma avaliação, e eu tirei um vermelho. Na faculdade, na pós-graduação, seja lá, onde eu esteja, no ensino médio. E aí a pessoa pensa, eu nunca vou me formar. Acabou. Vou dar conta lá, tirei vermelho. Não, porque aí eu tenho mais 4 provas e não vai dar, e acabou. Vou bombar e vou ficar aqui, acabou minha vida e nada vai dar certo e vai indo, a rodinha vai girando. E se a gente for olhar para a evolução do nosso sistema, do nosso cérebro, antigamente, né, quando a gente foi se evoluindo enquanto ser humano, era muito mais seguro a gente errar pelo excesso da cautela, então estar atento ali ao perigo, ao que poderia acontecer de errado, do que exatamente ignorar um perigo real. A mente não foi projetada para nos deixar felizes, bem, alegres e saltitantes. Ela foi planejada para nos manter vivos. Não é um problema prever riscos, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Por isso, a nossa mente tende a prestar mais atenção nas ameaças do que nos possíveis sucessos. E eu separei aqui algumas questões para conversar com vocês. Esse é um diferencial da prática baseada em evidências. É a gente estudar, a gente pegar conhecimento validado, a gente ampliar situações. Então, ó, a questão não é não olhar o problema. Não é pegar, abrir um arco-íris igual aquele meme do Bob Esponja. E eu não sei se vocês conhecem esse meme. E a vida é linda e tudo é lindo e não existem problemas e não existem possibilidades ruins. Não é isso. Tá tudo bem a gente pensar nos perigos, nas possibilidades negativas, do que pode não dar certo. Mas qual vai ser então o problema da catastrofização? Tratar hipóteses extremas com certezas absolutas e entrar em sofrimento, em agonia, em prejuízo funcional, de fato, diante daquilo. Então, com alguns exemplos que eu trouxe, eu acredito que vocês já entenderam um pouco mais sobre isso. E aí eu separei algumas perguntas que podem ajudar você a identificar catastrofizações possíveis. Então, pergunta número 1 seria:
Estou prevendo um fato ou imaginando um cenário? Parece até um pouquinho com o episódio anterior, quando a gente falou de leitura mental, mas realmente é esse exercício de introspecção mesmo. Segunda pergunta, qual evidência eu tenho para acreditar que isso realmente vai acontecer? Né? Estou confundindo possibilidade? Essa pergunta é maravilhosa. Estou confundindo possibilidade com probabilidade? E aí é a grande questão. A possibilidade vai nos falar se aquilo é possível de acontecer. E a probabilidade vai nos falar sobre o quão provável aquilo realmente é de acontecer. Como, por exemplo, falando de possibilidade. Pode chover. Probabilidade. Qual a chance de realmente chover? Então, eu preciso ver a previsão do tempo, a umidade, a estação do ano que eu tô. Eu preciso olhar, a probabilidade, ela é ampliar o espectro que aquele fenômeno tem de realmente vir para a realidade. Então, eu posso ser demitido? Possibilidade. Posso. Nada na vida garante que eu vou estar neste emprego para sempre. Mas qual a probabilidade? Eu pego a lupa na probabilidade e olho. Tem algum contexto aqui de retirada de funcionários? Tem algo que eu ando fazendo que tem gerado prejuízo para o meu emprego? Eu tenho alguma evidência real de que eu não vou estar aqui agora porque o meu chefe me chamou para conversar e com isso ele vai me demitir? Então, é legal, é difícil no significado da palavra, pode ser complexo, mas é isso que eu quero dizer quando eu falo de possibilidade e de probabilidade. E olha que legal esse exercício. Pegue uma situação que está te gerando preocupação. Pode ser uma situação que você tem pensado, pode ser algo que acabou de acontecer e você catastrofizou, mas você vai colocar cenário 1, o pior que poderia acontecer. Cenário 2, o melhor que poderia acontecer. E cenário 3, o mais provável que poderia acontecer. E aqui na probabilidade você vai ter que analisar mais evidências sobre aquilo, tá? Então, quando a gente tem a seguinte situação. Vou apresentar um trabalho. Pior cenário. Vou travar completamente. Vou desmaiar, vou passar mal, não sei. Melhor cenário. Vou fazer uma apresentação perfeita, não vou tremer, vou falar com fluidez, vou lembrar tudo de cabeça, não vou precisar consultar nada. Vai ser a apresentação mais bem feita do Brasil. Eu vou até sair na capa da Forbes no outro dia. Qual que é o mais provável? Vou ficar nervosa em alguns momentos. Nunca apresentei para esse público ou para esse tanto de pessoas ou esse tema. Vou dar o meu melhor, mas eu sei o que eu tô falando. Pode ser que eu precise parar um pouco e respirar, mas eu tô preparada, eu estudei, eu sei o que eu tô indo fazer ali e eu vou conseguir apresentar o meu conteúdo, eu vou conseguir passar a informação. Então, esse exercício também é muito legal pra gente trabalhar questões de catastrofização. E com isso, nós finalizamos a nossa série Distorções Cognitivas. Eu espero que você tenha gostado, realmente foi um desafio para mim estar aqui. Eu trouxe questões de forma superficial, introdutória, mas mesmo assim eu acredito que foi uma entrega de conteúdo bem completa, onde eu comecei lá atrás no episódio 1, te introduzindo, conversando com você, como que a gente tem a formação de crenças, como que o nosso cérebro funciona nas partes principais de conteúdo que são produtivas para você saber. Vim apresentando ali pensamento tudo ou nada, depois fomos para leitura mental e entramos em catastrofização. Então, num bloco de 40 flashcards, eu escolhi 3. Me dediquei muito para estar gravando esses episódios para vocês. E fica aqui o meu reforço, que essa série não é para que você se dê um autodiagnóstico. Ela não substitui o processo da psicoterapia, porque não é simplesmente trabalhar as distorções cognitivas. O processo da psicoterapia ele é bem amplo e bem mais completo, para além do trabalho com as distorções cognitivas, que envolvem muitas outras coisas, para muito além dos exercícios que eu trouxe aqui, mas que sim, podem te ajudar e podem contribuir muito aí no seu dia a dia. E lembre-se, se você se identificou com o processo de catastrofização, se isso hoje causa prejuízo funcional da sua vida, saiba
e você pode ser muito beneficiado no processo de psicoterapia, de preferência com um profissional da prática baseada em evidências.